Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Antes de tudo e qualquer coisa, feliz 2024 para você. Que esse seu próximo ano seja muito bom e que a NFL continue tão boa quanto e que o nosso presente em setembro venha muito bem. E agora, como foi a sua virada de ano de NFL? Como foi seu time nesse último dia de 2023? Foi bem? Foi mal? Não sei se vocês notaram, mas o clubismo aqui está falando um pouco alto, né? E então o meu time foi muito bem e é um dos que já está classificado, garantido na Seed 1 junto com o Baltimore Ravens. Mas antes de começarmos o vídeo, de falar dos destaques dessa semana 18, já deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like e espalhe esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, porque isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bom e vai indicar para mais pessoas. E aí, já fez isso? Então, bora pro vídeo, solta a vinheta. Nós já falamos do jogo do Thursday Night Football e já falamos do jogo do sábado, o Monday Night Football do sábado. Então esses dois jogos não entrarão aqui. E dessa vez eu creio que não esqueci de nenhum jogo. Eu creio que esteja falando aqui de basicamente todos os jogos, tirando um ou outro aí que talvez não tenha sido tão surpreendente assim, para o meu ponto de vista em relação ao que se trata de tanto desempenho quanto possível classificação para os playoffs. Vamos lá então, começando com Dolphins e Ravens. Mais um massacre, mais um filme de terror feito pelo Lamar Jackson, que destruiu, destroçou, esquartejou o time dos Dolphins. E foi feio, foi pior do que aconteceu com os 49ers na semana passada. Detonou, simplesmente detonou e doutrinou. Lamar Jackson doutrinou mais uma vez. Foram aí 18 passes completos de 21 tentados, 321 jardas, 5 touchdowns. Eu acho que a batalha por MVP deve estar basicamente selada nesse momento, já que é um prêmio dado para quarterbacks. Tyler Huntley ainda entrou no final do jogo, já estava garantido o placar, e mesmo assim não se contentou em apenas entregar a bola para jogo corrido, não. Ele também anotou um passe tentado, 19 jardas e um touchdown. Sim, Tyler Huntley entrou para fazer o touchdown também para garantir a alegria dos torcedores da cidade de Baltimore. Ambos os quarterbacks, tanto Jackson quanto Huntley, tiveram o rating perfeito. Basicamente isso. Rating perfeito, jogo perfeito dos dois. Foram 492 jardas totais dos Ravens, sendo 161 terrestres. Um touchdown foi anotado aí por Gus Edwards, um touchdown também anotado por Melvin Gordon. Já fazia um tempo que o Gordon não anotava um touchdown aí, hein? E pelo ar nós tivemos aí Isaiah Likely com 2 touchdowns, Zay Flowers, Justice Hall, Charlie Kolar e Patrick Ricard, cada um com um touchdown anotado. Jatua foi mal, ele foi mal apesar dos números. Os números dele podem ser assim um pouco que mentirosos em relação à performance do time como um todo. O Tua teve aí 22 passes completos de 38 tentados, 237 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações. Não foi pior que Purdy na semana passada, só que em compensação o seu time também marcou 19 pontos apenas contra a defesa dos Ravens. Só que a sua defesa tomou muito mais pontos que a defesa do 49ers. Então o jogo dos 49ers não está totalmente destruído por conta do jogo contra os Ravens. Mas isso derrubou um pouco a moral dos Dolphins após a vitória contra o Dallas Cowboys. Ou seja, uma única vitória do time contra outros times de campanha positiva. E essa foi a derrota mais dolorida, acho eu. Foi algo mais ou menos, talvez, parecido com o que os Broncos tenham sentido naquele placar de 70 pontos. O segundo jogo de destaque, 49ers e Commanders. Jogo muito mais tranquilo para Brock Purdy. Eu digo tranquilo entre aspas, porque ele foi bem pressionado no primeiro tempo, mas não lançou nenhuma interceptação. Apesar também de ficar no quase interceptado. Teve alguns passes bem questionáveis do Brock Purdy no primeiro tempo contra o time dos Commanders.
É um time que está com a sua defesa já desfeita, teve jogadores que foram trocados, um deles o Chase Young, que está nos 49ers, e em tese não era para sofrer tanto quanto esse time. Não sei se o time está meio que se resguardando por conta já dos playoffs, que já estava garantido, só faltava garantir a Seed 1, mas isso nós vamos falar mais para frente. Só que acaba meio que trazendo uma má impressão às vezes aos olhos de quem está assistindo, de que o jogo está ruim. A defesa começou a ir cedendo boas descidas para os Commanders, principalmente no jogo terrestre, e algumas queimadas da secundária do São Francisco 49ers pelo ar aí. O primeiro tempo terminou 13-10 para os 49ers, foi apertado. Já no segundo tempo a defesa se ajustou e o ataque melhorou o seu desempenho também. A defesa se ajustou mais em pressionar, só que foi apenas um único sec no quarterback dos Commanders. O Purdy, ele anotou aí 22 passes completos de 28 tentados, 230 jardas e 2 touchdowns. Elijah Mitchell, ele correu 80 jardas e anotou um touchdown. O CMC, ele teve uma contusão no tornozelo, saiu do jogo por um tempo e creio que o Kyle Shanahan preferiu não colocá-lo de volta no jogo para poupá-lo. Aparentemente não é uma lesão que preocupe tanto, mas como é running back e tornozelo é um local de muito impacto, a gente tem que ficar atento e vamos analisar aí, vamos ver as análises do time, da comissão técnica e do departamento médico de São Francisco, o dia a dia. Brandon Ayuk e Deebo Samuel anotaram os TDs aéreos do time e foram aí 114 jardas para o Ayuk e 37 para o Deebo Samuel. Dessa vez o Ayuk sendo o destaque aéreo do São Francisco 49ers. O Purdy agora é recordista em jardas passadas em uma única temporada, tendo anotado aí, por enquanto, ainda falta a semana 18, 4.279 jardas, contra o segundo lugar de Jeff Garcia, que em 2000 anotou 4.278, e Steve Young, terceiro colocado, que em 1998 anotou aí 4.170 jardas. Tá certo que naquele período eram menos jogos por temporada, o que dá mais, vamos dizer assim, o que dá mais ênfase aos números, inclusive do Jeff Garcia, do que em tese do Brock Purdy, mas não diminui o fato do que o Brock Purdy tem feito como jogador nesta temporada. Ele está mandando muito bem. E em se tratando de dois times que venceram os seus adversários nesses dois jogos aí primeiro comentados, vale aqui ressaltar que estes já reservaram para si a Seed 1 dos playoffs, ou seja, Ravens e 49ers estão em primeiro lugar isolados em suas conferências. Ravens na AFC, 49ers na NFC. E os dois descansam na primeira semana da pós-temporada. Ou seja, semana que vem, semana 18, os dois times podem entrar mais tranquilos, até com muito mais jogadores reservas, não dar tantos snaps para os jogadores titulares, para começar a descansá-los para a pós-temporada. Assim seriam em tese 2 semanas de descanso e não apenas uma, o que favorece os dois times da Seed 1, garantindo aí maior favoritismo para os dois times na pós-temporada. E a temporada garantiu isso para eles, tá? O próximo jogo, Patriots e Bills. Os Bills aí dando trabalho e podendo tomar a AFC Leste para si na semana 18, já que eles vão enfrentar os Dolphins nesse último jogo. Inclusive vai ser o jogo do Sunday Night Football na semana que vem. Só que esse jogo foi muito mais apertado do que o previsto, do que aquilo que eu imaginei, mas com o placar e a vitória para o lado que eu tinha imaginado. O Bailey Zappi lançou aí 16 passes completos de 26, 209 jardas, não nada muito bom, e 3 interceptações. E 2 touchdowns que o time marcar. E os 2 touchdowns marcados pelo time foram por terra, anotados por Zeke Elliott e pelo próprio Bailey Zappi. Josh Allen aí anotou 15 de 30 passes, 50% apenas,
169 jardas e uma interceptação. Mas, porém, todavia, foi ele quem correu para 2 touchdowns e ainda 44 jardas em 11 corridas que ele anotou. Não são grandes números, mas o suficiente para levar o time à vitória. Agora os Bills, como eu falei, enfrentam os Dolphins e aí nós vamos ficar na ansiedade para saber quem é que vai conquistar a AFC Leste. Eu sei que não é o vídeo de palpites, mas eu ainda acho que vai ficar com os Bills. Cardinals e Eagles. Caramba, gente, não imaginava. Aliás, imaginar a possível vitória dos Cardinals eu até imaginava, mas não da forma que aconteceu. Gente, que jogo mais incrível, acho que da temporada dos Cardinals. Foi mais um jogo em que os Eagles atropelaram no primeiro tempo e dormiram no segundo tempo. O primeiro tempo terminou 21-6 para os Eagles. O segundo tempo, 29-10 para os Cardinals. Ambos os quarterbacks, Kyler Murray e Jalen Hurts, lançaram aí 3 touchdowns e uma interceptação. Mas os Cardinals tiveram aí ampla superioridade em posse de bola, foram mais de 39 minutos, 39,49 se eu não me engano. Em jardas totais, 449 contra 275, e em jardas terrestres, 221 jardas contra 91 apenas dos Eagles. O jogo terrestre dos Eagles não sobressaiu em praticamente nada nesse jogo. Talvez um pouco melhor no primeiro tempo, mas segundo tempo basicamente nulo. Os Eagles, repito, não tem passado, ou aliás, não tem jogado com alegria, não tem passado aquela impressão de um time que está empolgado por vencer. Mesmo quando venciam, né, dá a impressão que o time não tem jogado com ânimo, com tesão. Falta isso no time. A OL está jogando mal, a secundária não vem jogando bem, uma secundária que foi muito bem no ano passado, tá certo, tiveram peças chaves que foram embora, mas talvez não fosse para estar tão ruim assim, talvez pudessem estar um pouco melhor, mas não é o que está acontecendo. Isso coloca em xeque os Eagles na pós-temporada? Não a garantia de pós-temporada, porque isso eles já estão classificados. Podem perder a divisão, o que é essencial para um time como os Eagles, porque jogaria muito mais em casa do que fora de casa, dependendo da combinação de Wild Card, Divisional Round, e inclusive de disputa de conferência. Só que, porém, todavia, nesses últimos 4 ou 5 jogos, o time não vem mostrando o mesmo ímpeto que mostrou lá na primeira metade da temporada. Pena para os Eagles. Sorte dos seus adversários concorrentes diretos, tanto pela divisão quanto pela conferência. Fato é que, por conta da derrota dos Eagles, os 49ers garantiram a seed 1. Se os Eagles tivessem vencido, existiria a chance de, na semana 18, sim, jogar com mais veemência para tentar a seed 1. Não é o que vai acontecer porque os 49ers já estão garantidos. Rams e Giants, quase que os Rams tomaram uma virada no finalzinho. Se Tyrod Taylor tivesse acertado o passe para Saquon Barkley na tentativa de conversão de 2 pontos nos últimos segundos do jogo, muito provavelmente estaremos falando da vitória dos Giants. Mas a vitória ficou com os Rams, o placar de 26-25, suado. O destaque da partida, ou os destaques da partida, para mim, foram aí Kyron Williams com 87 jardas e 3 touchdowns anotados. E no lado de Nova York, Darius Slayton com 106 jardas e um touchdown. Não foi um jogo ruim dos nova-iorquinos, mas, porém, todavia, não foram, vamos dizer assim, competentes o suficiente para garantir a vitória. Faltou aquele detalhe no passe final do Taylor para o Barkley. Nesse outro destaque, eu meio que apelei. Eu coloquei 3 em 1, que foi justamente a AFC Sul, Jaguars, Colts e Texans. Os três venceram. Jaguars bateram os Panthers por 26-0, shootout.
com CJ Beathard de quarterback e se mantém na briga pelo título da AFC Sul ou até mesmo por wildcard caso isso não aconteça. Os Colts bateram os Raiders por 23-20, num jogo muito mais complicado para os Colts do que se imaginava, e também se mantém na briga pela AFC Sul. E os Texans bateram o já eliminado Titans por 26-3 e também se mantém na briga pela AFC Sul. Olha só, 3 times em uma única semana, a semana 18, para decidir quem vencerá a AFC Sul. E dependendo dos resultados, quem irá ou não para o Wild Card. Agora temos que aguardar. Os 3 têm a campanha 9-7 e se enfrentam na semana 18. O Jaguars enfrentam os Titans e os Texans enfrentam os Colts. A maior briga aí é no segundo jogo, Texans contra Colts, porque o jogo é lá em Indianápolis e aí a batalha vai ser um pouco mais pesada. O que vai aí dificultar um pouco a vida dos Jaguars contra os Titans é que os Titans não vão querer ficar naquela de que estão levando sapatada atrás de sapatada contra os Jaguars nas últimas temporadas. Então talvez isso possa azedar para os Jaguars. Vai acontecer isso? Não faço ideia. Mas é provável que o Trevor Lawrence volte e aí a coisa muda. Saints e Buccaneers. E não é que o time de Nova Orleans deu troco nos Bucs? Venceu o time de Tampa no Raymond Stadium, ou Raymond James Stadium, por 23-13, com bons números de Derek Carr e companhia. Só o Derek Carr lançou aí 24 passes completos de 32 tentados, 197 jardas, números aí medianos para a quantidade de passes, só que 2 touchdowns. Já Baker Mayfield, sem um jogo corrido decente dessa vez, precisou lançar muito mais e com isso anotou 22 passes completos de 33, 309 jardas, aí números melhores do que o Carr. Só que 2 touchdowns, já próximo do final do jogo, e 2 interceptações. É aí que azedou o jogo dos Buccaneers. Os dois touchdowns, ou seja, toda a pontuação dos Bucs, se deram aí no último quarto, né? Foi no garbage time já. E parece que toda vez que o Mayfield é amplamente elogiado por críticas, por torcedores, por fãs de NFL, ele cai de produção. Não é possível. A gente vem falando muito bem. Eu coloquei vitória dos Buccaneers aí porque eu achei que ele fosse jogar muito melhor do que o Carr vem jogando. E não foi o que aconteceu. Olha só que diferença. Curioso. Quando ele é muito elogiado, ele acaba caindo de produção. É zica isso? Não faço a mínima ideia, mas acontece. Bucs e Saints agora estão empatados na liderança da NFC Sul com uma campanha de 8 vitórias e 8 derrotas. Os Saints enfrentam os Falcons, os Bucs enfrentam os Panthers, em tese ligeira vantagem para os Buccaneers, porque os Panthers já estão basicamente eliminados desde que começou o campeonato, enquanto os Falcons podem aí ser uma dificuldade maior para os Saints. Vamos aguardar a semana 18 e ver quem é que vai vencer essa divisão. E só quem vencer essa divisão vai para os playoffs. E aí, Saints ou Buccaneers? Deixa seu comentário. Falando nisso, coloque aí já o que você está pensando sobre essa semana 17. Já comente o que você achou desses jogos que eu já comentei. O que chamou mais atenção? Vamos conversar aí pelos comentários do YouTube. Vamos voltar para os jogos? Steelers e Seahawks. Outro jogo que me surpreendeu pela qualidade do ataque dos Steelers sobre os Seahawks jogando com a defesa a seu favor. Os Steelers conseguiram derrubar sim os Seahawks lá em Seattle e se mantém na briga por Wild Card, mas vão precisar vencer aí na semana 18 e torcer contra os Texans e os Colts. O problema, como eu falei anteriormente, é que Houston vai enfrentar justamente o Indianapolis lá em Indiana. Ou seja, apenas um empate entre as duas franquias vai fazer com que os Steelers classifiquem para o Wild Card, mas eles têm que ganhar. Não importa o tipo de resultado que existir dentro da disputa entre Houston e Indianapolis Colts. Os Steelers têm que ganhar e torcer por esse empate. Já os Seahawks, eles precisam vencer os Cardinals em Phoenix, o que não será uma grande facilidade, né?
já que o Cardinals vem engrossando o caldo contra muitos times bons. Inclusive, se a gente for analisar, isso não é nenhuma surpresa, porque o emprego de muitos ali depende desses desempenhos nessas últimas semanas. E eu já, por mim, Kyler Murray fica para o ano que vem. Alguns dizem que, independentemente da situação, eles deviam olhar para frente, dispensar o Kyler Murray, ou trocar ele com alguém, e partir para uma nova tentativa de quarterback. Mesmo assim, pelo que eu estou vendo do time, eu acho que o time mantém Kyler Murray pelo menos mais uma temporada. Só que, além disso, eles vão ter que torcer contra os Packers, que jogam contra os Bears. Os Bears têm chance de classificar para o Wild Card? Não, mas tem chance de eliminar os Packers. Já pensou que destino? Ano passado o Packers precisava vencer os Lions para se classificar para o Wild Card. Perderam para os Lions na semana 18. Esse ano, para se garantirem no Wild Card, os Packers precisam vencer os Bears, e a derrota dos Packers, se o Seattle Seahawks vencer, pode garantir os Seahawks na pós-temporada. Aí teríamos Rams e Seahawks na pós-temporada também lá na NFC. Vai ser interessante essa semana 18, hein? Bengals e Chiefs. O time de Kansas City começou mais uma vez lento, errando passes, errando jogadas e rotas, dropando bolas, e com o Mahomes sofrendo mais um fumble, mais um turnover anotado aí na conta do Mahomes. Os Bengals já foram o contrário, fizeram o contrário. Começaram muito bem, com o Browning passando muito bem, correndo muito bem. Já no segundo tempo, a coisa se inverteu. Mahomes voltou melhor, a defesa dos Chiefs amassou o ataque dos Browns e não deixou o Brown e companhia limitada anotar um mísero field goal no segundo tempo. Isaiah Pacheco foi o nome da partida do lado do Kansas City Chiefs, junto com o Rashee Rice, cada um com 130 e 127 jardas respectivamente. Os Chiefs são o único time da AFC Oeste classificado para os playoffs, e assim permanecerá, já que os demais estão já eliminados. Chargers e Broncos. Tá aí o jogo meh da rodada. Assim como lá nos previews da semana 17, lançado na quinta-feira, foi o único que eu coloquei com chance de ser o jogo meh, e fato, aconteceu. E mesmo assim ainda também aconteceu o que eu tinha colocado de previsão. Vitória dos Broncos num jogo chato, com Russell Wilson no banco de reservas. E detalhe, segundo a NFLPA, né, o sindicato dos jogadores da NFL, isso pode trazer problemas para o Denver Broncos, porque segundo a análise da NFLPA, aquele ato dos Broncos colocarem o Russell Wilson na reserva só para não correr risco dele se machucar, para não ativar uma cláusula de garantia de contusão dele no ano que vem, pode trazer algum processo, alguma perda para o time. Só que isso nós vamos ter que acompanhar dia a dia, semana a semana, mês a mês. Agora eu não sei se isso já vai acontecer antes do final da temporada ou se vai acontecer pós-Super Bowl. Eu creio que é pós-Super Bowl que o desfecho desses acontecimentos se darão. Okay? O jogo foi fraquíssimo, mesmo com bons números dos quarterbacks. O Stick anotou 24 de 38 passes, 220 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. Stidham, 20 passes de 32, 224 jardas e um touchdown. Não foi o suficiente para nenhum dos times fazerem excelentes campanhas, apenas o mínimo suficiente para que os Broncos vencessem a partida, e não ia adiantar de nada para nenhum dos lados, porque ambos já estão ou já estavam eliminados dos playoffs. E para finalizar a nossa semana 17, Packers e Vikings. E eu até imaginava um jogo com maiores dificuldades para o ataque de Green Bay, porque a defesa dos Vikings, apesar dos pesares, vinha muito bem, obrigado. Só que foi totalmente o contrário. Jordan Love aí mandou muito bem, muito provavelmente o melhor jogo, se não um dos melhores jogos dele na temporada. Ele lançou 24 de 33 passes, 256 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação e um jogo terrestre que ajudou muito o quarterback dos Packers. Foram 177 jardas garantidas por terra
e vitória tranquila e briga por o Wild Card ainda viva. Basta vencer agora os Bears, como eu falei, lá na semana 18. Mas aí é papo para outro vídeo. E vocês? O que acharam de toda essa temporada? O que acharam da semana 17? Comente aí, deixe suas opiniões, suas impressões sobre essa semana 27. O que te chamou atenção no seu time, nos outros times? O que te chama atenção nessa briga por Wild Card, nessa briga por conferência? Fale aí, deixe seu comentário. Mais uma vez, deixe também seu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e compartilhe o vídeo aí para que o YouTube também espalhe esse vídeo para outras pessoas, para que assim o canal cresça nesse ano de 2024 com mais rapidez e com mais facilidade. Espero que vocês tenham um bom ano de 2024, espero que a semana 18 do seu time seja muito boa, exceto se você torcer para os Rams, porque aí joga contra o meu time. Mesmo assim, espero que vocês tenham um feliz e próspero ano novo. Nós vamos embora para mais touchdown. Valeu!